Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries. Vamos falar sobre 3% da Netflix. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Eu tô muito chateado, cara. Que isso, cara? Começar o podcast chateado não é legal. Porque esse episódio está indo ao ar dia 17 de janeiro. E se ele fosse ao ar dia 10, dava pra dizer que passou exatamente 3% do ano. E aí o ouvinte achar que a gente era genial, mas, enfim, perdemos essa grande oportunidade. Mesmo porque nós não somos geniais, por isso que perdemos. Eu nunca faria essa conta. Claro, seria na verdade uma baita de uma coincidência apenas. Não garanto que a gente ia passar no processo, né? Cara, olha, bem por aí. Mas bem, eu sou o Vinícius e vamos conversar sobre 3%, essa série original da Netflix, a primeira produção nacional da Netflix, nacional brasileira, né? Produção brasileira, original que a Netflix lançou lá em 2016 e a série terminou em 2020, né? Na sua quarta temporada. E vamos conversar um pouquinho. Acho que é a primeira vez que a gente conversa de uma série nacional. Mesmo porque também não tinha tantas séries nacionais, né? Pra conversar. A gente conversou de filmes, algumas coisas nacionais, mas série nacional, com certeza é a primeira Sofaverso, acho que Nerd Patriarca também não rolou. Mas bem, como eu tô falando, é uma produção nacional, né, produção brasileira da Netflix, que foi lançada lá em 2016, sua primeira temporada. A série contou com 4 temporadas, 2016 teve uma, a segunda em 2018, 2019 a terceira, 2020, 14 de agosto de 2020 foi que a série recebeu a 4ª temporada, sua temporada final. É uma série que tem um bom público aqui no Brasil, sim, mesmo que o maior público e o motivo do sucesso e das renovações pra tantas temporadas, pessoal, a gente tá falando de uma série da Netflix que chegou na 4ª temporada. Hoje em dia isso é pra poucas séries, né? É tetra. É tetra. Pra trazer tudo pro Brasilzão, né? E muito disso se deve pelo sucesso que ela teve fora do país, a recepção que ela teve fora do país. Mas bem, só pra gente, antes de entrar de fato na série, vamos conversar um pouquinho da série, da história, dos personagens, da temporada, o que a gente gosta, do que a gente não gosta, trazendo esse conteúdo diferente, né? Falando da série 3%, porque no YouTube até tem bastante, mas eu não lembro de nunca ter visto nenhum episódio de podcast falando de 3%. Pelo menos os que eu escuto, eu nunca vi. Mas deve ter em algum lugar. Eu acredito que talvez os Série Maníacos tenha. Eu não ouço o podcast deles, eu só acompanho o site, mas eu acredito que tenha. Mas, por incrível que pareça, a maior parte de comentários acerca da série, eu li no Reddit mesmo. E fora os gringos, não é nem uma parte brasileira dentro do Reddit. São os gringos comentando a série. É engraçado, né? Tem aqueles aplicativos de você vai marcando as séries pra você não se perder, né? Quando você tá assistindo muita coisa. Sim. E um dos que eu uso, você entra lá e, tipo, você dá ok que você assistiu o episódio, aí aparece os comentários do episódio, né? Pra você não tomar spoiler antes, né? Depois você marcou que assistiu. É só em inglês. É um negócio assim absurdo. Tem uns quando tem meme, você sabe que é Brasil, né? Que aparece um meme lá. Daqui a pouco aparece um meme. Mas na maioria é o pessoal pagando pau, assim, tipo, gostando bastante. E foi isso que fez a série bombar. Mas pra série conseguir nascer, né, realmente criar e aparecer na Netflix, demorou, né, foi um processo complicado. A série é criada pelo Pedro Aguilera, que teve a ideia em 2009, a ideia é antiga. 2009 ele só conseguiu produzir o piloto em 2011, né, ele era um estudante, né, de audiovisual da USP, e juntamente com a galera lá do curso dele, eles conseguiram criar esse piloto que foi direto pro YouTube. E, obviamente, 2009 ele teve a ideia e tal, ele falou que se baseou muito nas obras do George Orwell, 1984, Admirável Mundo Novo, essa coisa foi a principal influenciadora pra ele. E quando a série chegou em 2016, né, logicamente ela pegou um hype da distopia que tava fazendo sucesso, né, de muitas obras jovens e distópicas estavam fazendo sucesso. O Hunger Games, né, Jogos Vorazes, né, Hunger Games, o Maze Runner, Divergente, até o próprio Black Mirror, que era um sucesso da Netflix, né, são séries que com certeza impulsionaram a Netflix a ver esse projeto como alguma coisa que podia render bons frutos pra eles. O piloto do YouTube, ele é bem diferente
visualmente, assim, do que foi aplicado na Netflix, na produção da Netflix, né? Ele usa muito mais tom cinza, sabe? Todos os uniformes de todo mundo é cinza, é uma coisa mais sombria, digamos assim, né? Apesar de tratar do mesmo tema, né, que foi trazido pra série, né? Eu assisti uma parte do primeiro capítulo só no YouTube. E essa história desse piloto de 2011, ela foi basicamente reutilizada no episódio Cubos da primeira temporada. Sim, e fora os detalhezinhos de história e do nome dos personagens, né, que eles colocam pra série também, né? E tem um monte de ator que faz os habitantes do Mar Alto lá, que coordenam o processo, que estão lá, que são os protagonistas lá do piloto, né? Sim. Sim, tem isso mesmo. E bem, o piloto, ele foi lançado em 2011 no YouTube, né, como eu comentei, então e as pessoas começaram a assistir, e pessoas de outros países começaram a pedir legenda. Eles colocaram já com legenda, acho que, se não me engano, em francês, em inglês e espanhol. Aí começaram a ter uma busca maior e tal, e só foi chegar lá pra 2015 pro Eric Barmack, que era o cara que era o responsável pelo Netflix Originals ali, é o cara que criava as produções originais, buscava as ideias e apostou na ideia do 3%. E o Pedro Aguilera, que é o cara que criou a série, né? O cara que desenvolveu a história, trouxe pra trabalhar com ele, o pessoal que trabalhou com ele ali, os diretores e roteiristas que estudaram com ele ali na USP e continuaram ali pra produção da primeira temporada da série, que, obviamente, antes de a Netflix chegar e antes deles colocarem no YouTube, eles bateram na porta de mais de 10 emissoras de TV, tanto abertas quanto fechadas, e ouviram muitos nãos, né, pra poder conseguir concretizar o projeto mais pra frente. Você querer fazer um projeto de série e ainda que seja baseada em ficção distópica, no Brasil, um país que é basicamente calcado no drama novelesco, cara, é muito difícil. É totalmente quase impossível. Não vou dizer que é possível, porque estamos aqui diante de uma coisa que aconteceu. Você entende que a oportunidade foi dada por uma empresa estrangeira? Ah, não, com certeza. Não é uma empresa do Brasil? Isso, sem dúvida, com certeza. E isso é muito relatado pelo próprio Pedro, quando ele tava indo atrás dos projetos e de financiamento pra você conseguir fazer a série. Já é difícil pro cinema, pras séries, então, pra você fazer um seriado, era praticamente impossível, porque ainda não tinham várias emendas, leis e benefícios que existiram posteriormente, ali depois de 2009, que ele tava indo atrás de fato do projeto. Obviamente, hoje em dia deve estar praticamente possível ainda, né? Continua da mesma forma, né? Deve estar difícil. Mas bem, ele conseguiu, e juntamente com a Netflix, no dia 25 de novembro, lançar a primeira temporada de 3%, baseada nesse piloto, né? E chegou lá com seus... a primeira temporada tem 8 episódios. Isso. Primeira temporada tem 8 episódios, a gente tem... as temporadas não são assim, não tem o mesmo número de episódios, né? Elas têm uma quantidade diferente, né? A primeira tem 8 episódios, a segunda tem 10, a terceira tem 8, e a quarta tem 7 episódios. Mas basicamente, pra quem nunca deu a chance de assistir, né, 3%, e quer saber dessa, a gente falou que é uma distopia, né, que também logicamente pegou o hype, querendo ou não, de muita coisa que estava saindo naquela época, mas tem seus méritos próprios e é enxergada de maneira bem única, principalmente pela crítica lá de fora. Isso é uma coisa que, se você lendo, você vai ver muito bem. Mas a série trata do mundo pós-apocalíptico, uma distopia, o planeta foi pro saco, e se passa ali o continente é na Amazônia, né? Que se passa ali. Porque, teoricamente, é um mundo que era o lugar mais verde do mundo, né? Que retrata mais a natureza, sobrou, e foi pro saco, né? Não tem mais nada. Não sobrou nada. E a série vai tratar desse lugar, o continente, que é esse lugar massacrado. E foi criado um lugar chamado Mar Alto, que é um lugar onde tudo funciona. É tudo lindo e maravilhoso, mas somente 3% da população consegue ir pra lá e viver naquele lugar, que tem saúde boa, tem comida, tem tudo que um ser humano necessita, obviamente, mas de forma mais luxuosa, vamos dizer assim. As pessoas vivem numa pobreza extrema no continente. E a cada ano a gente tem um processo de seleção chamado O Processo, em que 3% dos jovens de 20 anos conseguem ir até o Mar Alto e passar do continente pro Mar Alto, né? E a primeira temporada basicamente vai contar essa história, esse processo, né? Como funciona o processo desses jovens pra você conseguir ir até o Mar Alto. Aí vai começar a acrescentar
acrescentar as pitadas de história que vão se desenvolver durante a série. Mas antes da gente começar de fato logicamente, vamos dar spoilers aqui da temporada. A gente não vai dissecar tudo 100%, mas com certeza terão spoilers importantes. Eu quero saber, num termo geral, vocês gostaram da série 3%? Por que vocês acham que... vocês acham que ainda a série nacional ela é vista de uma maneira mais... maneira ruim, né? Tipo, você fala, puta, série nacional, ainda que existe isso ainda aqui? Ou 3% abriu portas pra você conseguir melhorar essa visão, não sei, de alguma forma. O complexo de vira-lata que ele fala é o que mais existe ainda, cara. Tem muita gente, aposto com você, tem muita gente que não assistiu a série porque ela é brasileira, cara. E, cara, tá perdendo, porque eu acho uma série muito boa. E principalmente levando em consideração o mundo de produções que tem na Netflix, cara. Comparado com outras séries da Netflix, ela pra mim é muito boa, sabe? Ela tem falhas, pô, com certeza. Tem temporadas que eu acho que ela falha bastante, sabe? Principalmente no decorrer da história, com escolha dos personagens, questão do roteiro, assim. Mas, de maneira geral, cara, eu gostei bastante, cara. Eu assisti tudo numa boa... as atuações eu gosto pra caramba. A maioria dos atores lá mandam muito bem. E, de maneira geral, cara, eu realmente gostei bastante, sabe? O meu ponto de vista é parecido com o do Everton. Eu entendo que, na verdade, algumas pessoas, elas batem o olho, e aí por verem o tipo de produção, especialmente da primeira temporada, já fica com aquele meio pé atrás, assim, putz, olha o Brasil tentando fazer uma coisa e passando vergonha. E ao contrário, cara, a série não é isenta de problemas. Ela tem algumas falhas que me irritaram muito ao longo da jornada, mas o saldo total dela é muito positivo, é muito, pra mim, acima da média das produções da Netflix do Brasil, porque ela tem a sua produção, mas você compara com o Mecanismo, que é uma porcaria, você compara com aquela série da Sabrina, que é outra tranqueira. Então, assim, cara, ela não é boa só comparando com outras produções brasileiras, ela é boa como uma produção original Netflix, sabe? Eu coloco ela como uma boa produção em geral da Netflix. Não, isso é um bom ponto. Eu também acho que, obviamente, o complexo do vira-lata existe mesmo, e muita gente... Tem um negócio engraçado, né? Só pra fazer... A Bianca Comparato, que vive a Michelle, né? Que é uma das protagonistas da série, ela falou que conhece gente que chegou a brasileiro, que chegou a colocar a dublagem em inglês pra poder assistir a série, porque basicamente se interessava mais porque seria uma série americana, ou em áudio em inglês, né? Que é uma coisa, assim, totalmente absurda, né? Patético, ter que escutar um negócio desse deve ser ridículo, patético, né? Mas enfim. É uma das maiores besteiras, porque o que eu acho que pode ter atraído o público estrangeiro a gostar da série é a brasilidade que ela tem também, sabe? Isso é verdade. Eu tenho certeza que isso foi fator crucial pro sucesso dela fora do Brasil. Foi muito legal ver em alguns comentários, no Reddit principalmente, dos caras falando alguns termos brasileiros que eles não conheciam, sabe? Palavrões, ou então outras gírias, assim, que eles estão tão acostumados com essa coisa inglesa, norte-americana, britânica e etc, ou talvez ali alguma coisa europeia de língua não inglesa, que pra eles foi diferente ver esse tipo de produção, sabe? E parece que tudo no Brasil é dito com um pouco mais de boca cheia, sabe? Porque uma coisa é você falar um palavrão em inglês, tipo fuck, outra coisa é você falar porra. Parece que tem mais corpo, sabe? Uhum. Não, é verdade. Mas assim, olhando no geral, eu gostei da série como um todo. Eu acho que, assim, como vocês comentaram também, logicamente tem seus altos e baixos. Só que assim, ela tem uma primeira temporada que você consegue ver que ela foi feita pra você. Eles deram um orçamento ali muito abaixo do que eles vão ter posteriormente pra ver como ia ser, porque eles acreditavam que tinha uma história boa. E o que eles fizeram atraiu muita gente pra assistir. Fizeram uma boa temporada, conseguiram apresentar muito bem os personagens. Eu acho que personagem, você odiando ou não, é o ponto forte da série. Você gostando ou não, os personagens, eles têm background, eles têm conteúdo, eles têm história pra contar, e isso eu acho que é muito bem feito. Acho que o principal ponto da série é personagem, e eles são muito bem feitos na série. Você gostando ou não, obviamente, decisões, isso aí, decisões que você não concorda, furo de roteiro, essa coisa, tem. Mas eu acho que são pontos que não fazem com que você perca a jornada. E quando a série, ela totalmente me mantém atraída. É uma coisa que eu acho que nem toda série 4 temporadas consegue fazer. Por mais que tenha temporadas que eu não gostei tanto, nenhum momento eu falei, puta, isso aqui tá um saco de assistir. Não quero assistir mais. Vou largar. E não só porque eu tava assistindo pra gravar o podcast. Realmente eu me mantive interessado durante todas as temporadas. Com
capítulos melhores ou piores, mas me mantive interessado. Então a série conseguiu trabalhar com esse tempo bem marcadinho e que me manteve atraído durante as temporadas e os episódios, né? Tem um outro episódio que realmente é difícil de terminar, e não só na primeira temporada, tem uns episódios perdidos na segunda, na terceira temporada que de modo geral acabam trazendo a qualidade um pouco pra baixo, mas em relação à primeira temporada como um todo, eu acredito que ela seja talvez a mais estranha de se entender, porque é um tiro, querendo ou não, um tiro no escuro, porque você precisa estabelecer personagens, precisa estabelecer um universo em duas partes, cada uma parte totalmente oposta à outra. Então eu acredito que eles tiveram muito receio nessa parte da primeira temporada, o que gerou pra mim alguns problemas que, de certa forma, eu entendi quem largou a série por conta do final da primeira temporada, mas talvez tenha faltado só um pouquinho de boa vontade pra continuar o resto. Bem, além do Pedro Aguilera, que é o criador da série, né, o cara que é o showrunner, engraçado até, você sabe o Hollywood Reporter, né, que é um dos sites maiores de entretenimento lá de fora, acho que 2018 mais ou menos a série já tá na sua segunda, indo pra terceira temporada, dos showrunners mais promissores em atividade, o Pedro Aguilera entrou, muito por causa do 3%, pra você ver o sucesso que a série foi. Essa primeira temporada foi um sucesso, principalmente nos Estados Unidos, né, acho que foi a Netflix não tem aqueles dados de ela audiência. Tem, só não divulga. Exatamente, não tem divulgado oficialmente pra todo mundo ver, só que eles divulgaram que foi a série de língua não inglesa mais assistida em 2017. Então a primeira temporada realmente foi um sucesso. E a gente tem basicamente o Pedro Aguilera, que escreve os roteiros, é o showrunner que acaba não dirigindo os episódios, porque quem dirige são praticamente 3 pessoas que trabalharam, que estudaram com ele, né, e trabalharam no piloto e vieram agora pra série, que é a Dainá Giannichini, o JH Crema e a Dani Libardi. Então eles praticamente dirigem todos os episódios. Mas a gente tem um acréscimo de um nome, a Netflix trouxe um nome grande, né, que tinha feito sucesso, que é o César Charlone, que é o cara que foi o fotógrafo, né, responsável pela fotografia do Cidade de Deus, né, então era um cara que tinha um nome respeitado no cinema não só nacional, né, internacional também, porque se tá no Cidade de Deus, todo mundo conhece o cara já tem um trabalho fodido na filmografia. Com certeza. Então ele vem pra dirigir episódios e ser um produtor executivo geral junto com o Pedro Aguilera ali da produção. Aconteça o que acontecer, você merece. E bem, no primeiro episódio ele é dirigido pelo César Charlone, né? E a gente tem... Eu falo do primeiro episódio porque o primeiro episódio é o que vai introduzir a série de fato, né? É basicamente o que o Anderson comentou, o piloto refeito, né? Em que a gente tem a introdução dos outros personagens, dos personagens principais. Principais dessa temporada, do lado do continente, né? Das pessoas que vão participar do processo. A gente tem, que eu já comentei, a Bianca Comparato, que vive a Michelle, que é uma das participantes do processo. Tem o Fernando, que é vivido pelo Michel Gomes, que talvez seja um rosto... A Bianca Comparato, com certeza, era um dos rostos mais conhecidos da temporada, né? Porque era uma atriz global, né? Novelas. Fez cinema. E... Ela fez uma outra série da MTV chamada Meninas Sem Qualidades também, que é uma outra série bem boa. Então é um nome muito mais conhecido do lado do continente. Sim, do lado do continente. O do Michel Gomes, o Fernando, também, ele já tava em algumas produções nacionais, né, cinema. Ele fez o Rebelde Nacional, aquele da Record. Ah, ele fez o Rebelde, eu não sabia. Sim. Eu lembrava do ônibus 147, é isso? Ele participa desse filme. Posso estar muito 174, louco. se eu não me engano. 174, isso, Anderson, muito bem. A gente tem o Rodolfo Valente, que vive o Rafael, a Vanessa Oliveira, que vive a Joana, o Rafael Lozano, que vive o Marco. Esses são os principais nomes eles são os que participam do processo, né? Os principais, não tô esquecendo de ninguém, né? Do Rafael. Não, falei Rafael. O Rafael. Eu não posso esquecer do Rafael, cara. Personagem favorito da série. Mas... Tadinho, eu fico com dó dele. Mas bem... Então, você se antecipou bastante. Porque não dá pra gostar dele na primeira temporada. Realmente, você tem razão. Esses são os jovens de 20 anos que vão participar do processo. Então, eles são basicamente, quando começa a série, os olhos que a gente tem pra esse processo que vai levar as pessoas até o Mar Alto. E quem comanda esse processo, quem tá do lado do Mar Alto, é o Ezequiel, que é vivido pelo João Miguel, que é o outro nome mais conhecido, eu acho, da temporada, né? O ator mais conhecido. E alguns dos conselheiros, né? Ah, não, sim, tem a Zé Mota, que vive a Nair, né? Isso, você tem o Sérgio Mamberti como conselheiro Matheus, o Celso Frateschi como um idoso do continente, que depois a gente vai descobrir quem é, e etc. O velho.
Mas eu quero saber agora de vocês. A gente não vai dissecar a temporada, porque essa primeira temporada basicamente é o processo, então vão ser as provas, os personagens se conhecendo, a interação deles ali no processo, e obviamente vão tendo pitadas de acontecimentos ali na temporada que vão... É aquele famoso, vamos dar umas pitadas de algumas coisas da história como um todo, né, do universo, porque se tiver uma segunda temporada a gente tem de onde partir, né? Tem muito cara disso, né, que realmente eles gravaram a série, não tinham temporadas definidas, e eles não têm mesmo. Aí a Netflix pede pra eles terem ideias, fala assim, vocês podem criar ideias pra novas temporadas, mas nenhuma temporada é renovada automaticamente. Ainda mais a primeira produção original brasileira, muito difícil que isso ia acontecer. Então a gente tem basicamente as provas do processo acontecendo, a pitada, conhecendo os personagens e pitadas de coisas das histórias, principalmente o problema da causa, né, que é muito forte posteriormente. Eu quero saber de vocês, quais episódios te chamam mais atenção nessa primeira temporada, momentos, e obviamente já falando também dos personagens, porque vai entrar junto. A primeira temporada ela é muito focada nisso de estabelecer o que é o processo, né, e o que ele é pro pessoal do continente, né, que é aquela oportunidade de conseguir ir pro Mar Alto, então que os jovens vão fazer qualquer coisa pra passar no processo. Então é muito focado nos atritos entre os personagens que estão lá, cada um com um objetivo diferente, né, principalmente a Michelle, que entra já com uma ideia de estar infiltrada pela causa e repercutir isso nas escolhas dela, né. Os 3 primeiros capítulos pra mim são mais ou menos, são legais, mostram as provas e tal, mas a partir do 4º capítulo, que é o que o Marco mostra a verdadeira face dele, é que eu falei, mano, esse capítulo foi muito bom, e a partir daí eu achei que ficou bem mais legal a primeira temporada. Anderson? Bom, já que o Everton citou o Marco, eu não gosto dele. Eu não gostei dele do primeiro ao último episódio da série. E o ator também, qualquer coisa. Mas essa construção da primeira temporada, ela começa de uma maneira instigante no primeiro episódio, no segundo. Tem realmente seu ápice ali pra mim por volta, não só do episódio 4, mas do episódio seguinte, o episódio Água. E aí depois pra mim ela começa a se perder um pouco, porque toda aquela construção do Rafael vai se perdendo. A Joana começa a temporada muito bem, mas depois não sabe muito bem o que vai fazer. O Fernando é emburrecido de uma maneira ridícula ao final da primeira temporada. E depois é criada uma trama pro Ezequiel que poderia ter sido melhor trabalhada, sabe? Então assim, a primeira temporada pra mim ela tem poucos pontos altos e muitos pontos baixos de modo geral. Cara, eu acho assim, eu gosto do Marco. Eu acho que ele é um bom ator, na verdade. E pra mim ele entrega muito nas últimas temporadas. Eu achei ele péssimo, nossa senhora. Cara, eu não acho mesmo. Eu achei ele bem melhor que outros que estão ali na série. Eu acho que ele entrega bem ainda. Eu acho o arco dele muito legal, assim como a série toda. Obviamente, tem momentos que eu acho que, é difícil engolir a volta dele pra série, mas enfim, quando ele volta e o que eles criam, pra mim funciona bem. Eu não acho o ator ruim, mas eu não gosto do personagem. Eu não gosto do Marco, não gosto do arco dele também. Então. E ele matou uma pessoa gratuitamente no episódio. Sim. Do portão. Por isso que eu tô falando, ele não devia ter voltado, mas já que voltou, depois os caras dão um jeito de encaixar ele na série. Eu não sei se eles voltaram com o personagem muito também por questão de, sei lá, o personagem tinha algum tipo de popularidade, mas acho que isso não conta, né? Acho que realmente era pra dar um plot twist qualquer. Que depois eles vão trabalhar bastante com isso, né? Mas assim, eu acho que a série, essa primeira temporada, ela tem uns pontos, eu acho que ela é uma média no geral, sabe? Ela tem ela realmente, os 3 primeiros capítulos não são ruins, mas também não são maravilhosos. Você tá conhecendo o processo, tá conhecendo tá seguindo aquelas provas, são interessantes e tal. E o quarto capítulo, como o Ever comentou, é um capítulo bem diferente, assim, ele tem um clima mais tenso, é uma coisa mais violenta, realmente ele chama mais atenção. E uma coisa que também tem, e principalmente no capítulo Água, que 3% vai fazer durante todas as suas temporadas, é trabalhar muito bem os flashbacks. Eu acho que 3% faz isso muito bem, cara. Porque 3% tem muito flashback. Tem muito. Toda hora, tipo, tem um episódio, aí vai acontecer alguma coisa no episódio no momento, e eles voltam pro flashback pra você entender por que vai acontecer aquilo. Mas isso é essencial, cara. Principalmente numa série de construção de personagens, cara, que nem é 3%, é essencial ter os flashbacks pra você entender o que tá se passando, né? Isso é muito bem feito, realmente. Muito bem feito. Exatamente. O ponto é que muitas séries não conseguem fazer isso de uma maneira interessante, né? Eu vou citar uma só. Uma que eu lembrei agora, que eu não assisti a segunda temporada, que é Altered Carbon. Eu lembrei disso agora porque eu lembro que no comentário
comentário que eu fiz de Altered Carbon, que me incomodou assim de uma maneira que eu quase larguei, foi os flashbacks. Era uma coisa insuportavelmente mal feita. Te tirava totalmente da história. E aqui no 3%... Não muda na segunda temporada. Ainda bem, porque eu não assistirei. Obrigado, Anderson. Episódios e larguei. E assim, eu acho que o 3% ele faz muito bem essa questão do flashback pra você entender a trama que tá correndo e entender a motivação dos personagens, da onde eles vieram, por que eles fazem o que eles fazem. Mas eu também concordo com o Anderson que eu acho que foi chegando pro final da temporada, assim, os personagens... O personagem do Fernando realmente me incomoda muito no final da temporada. Aquele negócio do empoderamento dele realmente... sei lá, cara, não dá muito pra entender qual que é a intenção que eles tinham que a gente entendesse daquilo. Simplesmente o personagem... Perderam total a mão do personagem nos episódios finais. Se apaixonou, era isso que eles queriam falar, tá ligado? Mas porra, velho. Não, sabe o que é? É que eles não podem falar, mas a gente pode. O cara tomou um chá de buceta e ficou perdido, velho. Basicamente isso, não tá errado, né? Quer dizer, errado ele tá, né? Porque ele não foi pro mais alto, mas ele devia ter colocado a mão na consciência, sei lá. Ou era muito difícil, por quê? Porque era muito difícil você acreditar que só aquilo ia fazer ele perder a motivação de ir pro mar alto, né? Porque a própria personagem, a Michelle, que tem um relacionamento com ele, ela eu acho que é a personagem mais, assim, começa num ponto, você entende pra onde ela quer chegar, ela vai até o final naquele ponto. Pra mim ela é a personagem mais perdida da série. Não. Em termos de roteiro, cara. Eu acho que na segunda, a partir da segunda. A primeira, pra mim, ela vai... Não, sim, mas é de modo geral. Na primeira ela ainda tem um norte e ela tá seguindo o caminho dela, mas a partir da segunda... não, exatamente. Com ela no roteiro. Por isso que eu falo, na primeira temporada, onde ela começa, você entende por que ela tá lá, você vê, você descobre que ela é da causa, você descobre que ela tem um irmão lá e quer saber o que aconteceu com o irmão dela, e ela vai do primeiro episódio até o último episódio. Não, na verdade, ela nem quer saber o que aconteceu com o irmão dela. Ela tem certeza que o irmão foi morto no processo, né? Mas ela tem aquele fio de esperança, né? Que saber o que aconteceu de fato. Eu acho que não, porque muito do plot dela é trair a causa quando ela descobre que o irmão tá vivo, né? Exatamente, isso que incomoda pra caramba na segunda temporada. Mesmo porque o irmão dela não vale nada, mas enfim. A primeira temporada, então pra mim é isso que tem esses pontos altos, assim, no começo, ali até o episódio 5, água, e depois vai caindo um pouco, mas ela é uma temporada média. É uma temporada que passa bem. Sim, e aquele plot final do Ezequiel chegando pra Michelle. Eu também era da causa. Sério? Ninguém reparou nisso no primeiro episódio? O Ezequiel é outro personagem que... Vocês gostam dele da primeira temporada? Porque ele é um personagem que ele é o vilão, né? Ele vai ser o vilão, né? Ele é o cara do vilão, né? Aquele cara que fala baixo, que fala assim. Me incomoda às vezes o jeito que ele fala, que parece que me incomoda, tá forçando muito. Me incomoda porque o Ezequiel é basicamente um coach. Então ele fica exatamente. Com aquela coisa. Você é o criador do seu próprio mérito. Você vai passar, que tem que pensar... cara, enfia o papo de coach naquele lugar. Isso aqui é um vilão pior que um coach? Não existe, cara. Não tem como, cara. Os coaches já são vilões por natureza. Se tem uma coisa que deu errada no mundo, é essa criação de coach, velho. Cara, e o Ezequiel, ele realmente é um coach, né, cara? Agora parou pra pensar, realmente. Puta discursinho safado, velho. Mas o que eu acho interessante dele é aquele mistério lá dele, que ele é um cara, que ele é o líder do processo e ao mesmo tempo ele quebra as regras indo pro continente, você não quer tentar entender o que porra é aquela que ele tá fazendo, sabe? Esse é o ponto, Everton. Essas são as pequenas, principalmente por parte do Ezequiel, lógico, tem a parte da causa, né, os flashbacks, mas a parte do Ezequiel indo pro continente e filmando e pegando as imagens lá do continente, que vão acrescentando aquelas pitadas de o que é a causa, por que a causa tá agindo, qual vai ser a importância da causa ali pro resto da série. A gente falou da Michelle, que é uma das personagens infiltradas da causa, né, que é essa... A causa é um grupo revolucionário que quer destruir o Mar Alto, basicamente isso, né? Na verdade, eu entendi que eles não querem nem destruir o Mar Alto, eles querem acabar com o processo, né? O processo, mais especificamente o processo, tem razão. Que acabando com o processo, teoricamente, você acaba com o Mar Alto também, né? Na verdade, você acaba com as injustiças e a divisão, né? Acaba também, claro, com a falácia da meritocracia, porque se tem uma coisa que a série deixa bem claro, e quem não entendeu isso precisa voltar pra escola, e que a meritocracia não existe, cara. Não tem como você dizer pra duas pessoas que tiveram vivências totalmente diferentes que elas têm as mesmas chances de chegar em algum determinado lugar, tá? E um negócio legal da série que ela faz também, tá certo que ela não pega tanto nesse ponto, mas até leva pra frente, que é a parte da família, né? A família do Marcos. A gente comentou do Marcos, mas o Marcos tem aquele negócio da família Álvares que sempre passa do processo também, né? Tem essa mitologia que eles criam também na série, né? Posteriormente vai ter a família do cara lá que nunca passa no processo, mas... Então, e aí são duas coisas que eles pegam e que são clichês, que é uma que sempre dá certo, e aí, claro, a gente só vê aquele que dá errado
errado e um que nunca dá certo, e claro, a gente só vê justamente aquele primeiro que vai dar certo. Sim. Então, eu tava falando da causa, porque tem a Michelle que é da causa, tem o Rafael também que é da causa, né? E é aquele personagem que durante a primeira temporada ele é criado pra você odiar de cara, né? Porque ele é um cara que quer... Ele rouba na primeira prova. Porra, ele rouba na primeira prova, ele é egoísta, só pensa nele, dá pra ver que ele quer passar de qualquer jeito, foda-se o outro, se o cara vai passar, não vai, se ele precisa de ajuda, não precisa de ajuda. E posteriormente, a gente também descobre que ele também é um infiltrado da causa e também tem um objetivo maior que não é só passar pro Mar Alto, né? O objetivo dele é destruir o Mar Alto. Ele é coisa pessoal dele. Mas você falou dele, o que pra mim leva ao maior problema dessa primeira temporada, que é o buraco gigante de roteiro da questão dos registros dele e da Joana, cara. E um detalhe, o Rodolfo Valente ele é um dos melhores atores pra mim da série, cara. Eu gosto bastante dele, mano. Ah, pra mim, ok. Eu acho legal também. Eu acho legal o Dom Rafael, que ele, principalmente no final, no último capítulo, que é a questão daquele negócio de quando o cara vai pro Mar Alto, ele é esterilizado, sabe? Ele não pode mais ter filhos. E essa dúvida que cria nele, a maneira que ele realmente desiste de ter uma família assim, com filhos e tal, pra causa dele, sabe? Ele é o cara que mantém firme, pelo menos, tipo, 100% do tempo, praticamente, sabe? Sim. Pra mim, os personagens que realmente tem algum objetivo dentro de si, tipo, aquela chama de que realmente quer mudar a situação de uma forma mais extrema, às vezes, mas que realmente tem, desde o começo da série, mesmo que a gente não saiba, mas tem essa vontade, é o Rafael e a Joana, que vai ter posteriormente, né? Que muito mais pela segunda temporada. A Joana, na primeira temporada, a questão dela é mais a questão moral dela. Ela não quer virar uma assassina pra poder ir pro Mar Alto. Foda-se, ela não é uma assassina. Eles constroem muito essa questão, que ela matou lá o filho do chefe da milícia por um acidente, mas ela não é uma assassina. Ela não gosta de ser lembrada disso, sabe? Dessa questão. E tipo, se ela fosse lá matar pra poder ir pro Mar Alto, ela ia confirmar isso. Então, tipo, é um negócio que eu acho bem legal da primeira temporada da Joana, né? Pra mim é a melhor personagem, não só da primeira temporada, como da série num todo. E a primeira temporada é muito focada na busca dela por um propósito, porque ela, dos que estão ali... Ela só tá fugindo, né? Ela só tá fugindo, ela é que não tem nada a perder e tem tudo a ganhar, porque a Michelle é da causa, o Rafael é da causa, o Marco vive sob a pressão de ser um membro de uma família onde todas as pessoas passam. O Fernando é filho de um congregador que é fanático pelo processo. Valdomiro Santiago do continente. Isso aí. E alguém que quer buscar alguma coisa melhor pra ele, ou seja, ela era a peça sem encaixar naquela engrenagem, sabe? Ela não tinha com quem contar, era só ela, por ela mesma. Então, essa construção, eu gosto da construção dela, apesar de ter errado um pouquinho no último episódio, mas pelo menos a gente descobre depois que ela acabou achando o propósito dela em outro lugar. Eu gosto também, pra mim é uma das melhores personagens da série disparado. Só me incomoda bastante na última temporada, assim, a primeira parte da última temporada. Realmente, eu acho que eles, sei lá, não sei o que eles estavam pensando, mas a gente vai chegar lá. Conhece a Verônica, né? A gente vai chegar lá, porque... Mas ela também é uma personagem que realmente, como ela não tem nada a perder, ela tá fugindo. Você entende muito bem o objetivo dela do começo, que é passar pro Mar Alto, e no final, a gente, com aquela resolução que tem, que ela, por moral, né, por não querer matar alguém pra passar pro Mar Alto, resolve ficar no continente, né? Diferente do Fernando, que não foi simplesmente por uma escolha, né? Uma escolha de esperar a Michelle. Não, o pior, cara. Ele caiu na própria prova, é um idiota. Mas basicamente essa primeira temporada, pra gente não se alongar muito mais, são essas etapas do processo. A gente tem uma coisa importante que acontece na primeira temporada, que a gente comentou rapidamente do Ezequiel, mas o Ezequiel é um cara que tá sendo vigiado, né? Basicamente nessa temporada, né? As interações dele com a Aline também são legais. Sim, tem essa personagem, a Aline, que é uma enviada do Conselho do Mar Alto, né? Por um dos conselheiros. Ela como é que eu posso dizer? Ela é da Corregedoria do Mar Alto. Quase isso, assim. É verdade, né? Tá fazendo auditoria lá, sei lá. Pra saber como que funciona o processo. A investigação interna. Exatamente, né? O processo e tal. E, bem, ela tá lá o tempo inteiro na bota do Ezequiel pra saber o que tá acontecendo, saber as escapadas dele, as escapadinhas dele pro continente, o que ele vai fazer lá, o que ele esconde. Porque ele é um personagem bem enigmático, né, na temporada. Então tem esse ponto também que vai culminar no final da temporada, né? No final da temporada com algumas revelações, porque o processo acabou, quem passou,
passou, passaram pro Maralto a Michelle, passou o Rafael, na verdade passou quase todo mundo, né, mas não foram, porque a Joana passou, não foi, o Fernando não passou. O Fernando passou, ele não foi porque ele não quis. Não, ele foi eliminado pela própria prova, ele não passou. Na própria prova, assim, porque ele tinha que esperar, né, tá. Isso, a última prova, ele foi reprovado. O Rafael passou. O Rafael passou, o Marco não passou. O Marco não passou. Não deveria nem ter passado do portão também, mas... teoricamente não passou, né, mas deram um jeito de fazer ele passar. Passou na metade de um dos portões, ele só passou metade. Aconteça o que acontecer, você merece. E quando a gente parte pra segunda temporada, agora a gente vai ter de fato. Vai ter que mostrar o Maralto, né? Porque a primeira temporada a gente passa toda lá na ala oeste da Arena Corinthians, no processo. Exatamente. No prédio do processo. Prédio do processo é na Arena Corinthians, maravilhoso. E quando a gente vai pra segunda temporada, agora a gente vai ter uma exploração de cenários, a gente vai ter o Maralto sendo exibido, vai ter os personagens, vai mostrar como é que essas pessoas vivem lá no Maralto. E a segunda temporada, ela vai, obviamente, o choque, assim, você tem uma primeira temporada que é mais contida, que tem um orçamento menor. Quando foi a segunda temporada, dá pra ver, obviamente, que a Netflix deu uma bela expandida no orçamento da série, acrescentou personagens do seu elenco, enfim. A Netflix investiu mais numa segunda temporada. Investiu mais em cenários. Em cenários, nossa, é bem perceptível, né? E figurino, porque, honestamente, o figurino da primeira temporada parecia coisa de criança, sabe? Não é dos melhores, a segunda temporada melhora bastante. A segunda temporada é um salto bem grande na parte técnica de orçamento, e pra vocês um salto na parte de história. Vocês gostam da segunda temporada, porque a segunda temporada vai expandir as coisas que eles colocaram ali na primeira temporada e vai acrescentar e trazer muito mais história. Vocês gostam da segunda temporada de 3%? Cara, é a que eu mais gosto. De maneira geral, pra mim é a melhor temporada. Também acho. Primeiro porque ela tem todos esses ganhos que a gente falou, e segundo porque ela é a temporada diferente da série. Porque a gente vai chegar na terceira, mas a terceira é basicamente uma refilmagem da primeira, com foco mais em outros lugares. Mas a estrutura básica é igual a da primeira. A segunda, ela é diferente, ela tem essa expansão da gente saber mais sobre o continente, saber mais sobre a causa, da gente entender mais as entranhas do Maralto, saber o que funciona, e principalmente a gente entender a origem de todo esse caos. Que é a questão do trio fundador, né? O que mais me atrai é o contraste entre o Maralto e o continente, principalmente no primeiro capítulo, quando vai mostrando as cenas do que aconteceu com a Joana e com o Fernando, e o que tá acontecendo com a Michelle e com o Rafael. É uma temporada que eu gosto muito do Rafael, trabalhando pela causa lá dentro do Maralto, eu acho bem legal. E lá no Maralto, ele conhecendo a Elisa, tem toda a relação, eu acho muito legal essa. E você fica chateado nessa temporada, porque você realmente vê que o Rafael, realmente a prioridade dele é a causa. E tudo dá errado tudo dá errado pra ele, e todo mundo toda hora tá jogando ele contra a causa. É impressionante. Eu fico irritado. E também o que é muito interessante é mostrar o passado do Ezequiel também, o plot twist dele que todo mundo já sabia, né? E mostrar o quanto o casal fundador era filho da puta, né, cara? Cara, eu acho que a segunda temporada, ela é marcada, obviamente, pelos twists que eles, colocaram a torta direita quase em todos os episódios, e fizeram de uma maneira bem feita. É realmente interessante as viradas e os cliffhangers que eles deixam nos episódios pra você continuar assistindo. Obviamente, a gente tem a introdução de novos personagens, a introdução do Silas, que é o cara que é o responsável pela causa ali, né, o chefe da causa, e tem o plot dele de querer explodir uma bomba no processo, né, isso é basicamente o plot da causa, e o plot que vai juntar a Joana e o Fernando pra lidar com esse problema. Que é outra parte interessante, que é a questão do plano da Joana, do Fernando, que depois entra o Rafael, que cada um tem uma função, que é o que torna a segunda temporada bem interessante, sabe? Principalmente a desconfiança entre eles, né? Sim, porque a Joana entra oficialmente na causa. O Rafael, ele é da causa, mas ele resolve ingressar na patrulha do Maralto, na divisão de alguma coisa, de segurança, isso. Enquanto o Fernando, ele tenta permanecer neutro no meio de tudo isso. Claro que, por ele estar vivendo uma realidade diferente da do Rafael, ele tende a ir mais pro lado mais próximo dele, que é a questão da causa e tal, apesar dele não concordar com os meios, né? Ele quer chegar no mesmo fim, mas com outros meios. Mas, enquanto o Fernando aqui volta a crescer como personagem, o Silas tem a jornada do Fernando da primeira temporada. Ele começa muito bem, é apresentado como um líder justo, apesar de ser duro, e é uma pessoa que é comprometida, mas depois também ele começa a tomar umas decisões tão patéticas quanto as do Fernando no final da primeira temporada.
E uma personagem que dá muita raiva nessa temporada é a Michelle, cara. É onde começa a minha raiva com ela. Não, a Michelle é uma personagem nessa temporada perdida. Cara, eu não sei nem se é perdida, eu acho que realmente ela tá em volta de um negócio, uma obsessão tão grande que fica desconexa com o resto dos acontecimentos, né? Tipo, tem uma hora que você fala, realmente, você não tá vendo que não tem futuro essa pessoa que você tá indo atrás? Porque, basicamente, a Michelle vai ter um começo de temporada em que ela vai ser convocada, treinada, obrigada, seja como você queira chamar, pelo Ezequiel a ser ela era da causa, depois ela foi torturada e foi pega pelo Ezequiel pra ser uma infiltrada na causa, do Mar Alto na causa. E ela tinha que fingir que era da causa. Então é uma bagunça, né? Só que o objetivo todo dela é libertar o irmão, né? Porque ela descobriu que o irmão tá vivo, o irmão que ela comenta toda a primeira temporada lá, descobre-se que o irmão dela tá vivo, que ele tá preso lá numa central de sei lá, como é que é? Como é que chama? O Asilo Arca do Mar Alto. É, tipo isso. Reabilitação, né? O negócio de reabilitação o CRT. Do CRT do Mar Alto, Central de Reabilitação das pessoas que tiveram algum problema, né? E o irmão dela foi o responsável pelo primeiro assassinato da história do Mar Alto, né? Mas ele tá vivo, ele tá lá nesse central, e ela quer de alguma forma recuperar ele e acaba aceitando os planos do Ezequiel, mas obviamente fazendo seus próprios planos por trás. E tem essa jornada de treinamento dela com o Ezequiel que vai ser algo que eles vão explorar depois da próxima temporada também. Que eu acho falho demais, cara. E toda aquela coisa das indas e vindas da Michelle, porque ela quer libertar o irmão, mas aí também quer fugir. Aí quando foge, ela tenta ser alguém que vai ajudar, mas aí só dá a facada, aí daqui a pouco volta. Não, porque você não entendeu que eu fiz isso pensando lá que no bem maior, etc, sabe? Ela traz a Joana 2 vezes no mesmo episódio. Sim. Aí é culpa mais também da Joana, né? Quando ela fez a primeira vez, já era pra mandar ela pro inferno. Mas enfim, depois ela sofre com isso mais pra frente, com outro personagem. Mas pra mim um personagem que realmente eles perderam a mão do desenvolvimento dela. Porque essa busca dela pelo irmão não tinha muito pra onde desenvolver mais. Tanto que aquela fuga deles, aí ele volta a recuperar a memória, e aí você descobre que na verdade o cara é um tremendo de um filho da puta, e ela passa a sofrer por causa das ações do irmão. Cara, é uma personagem que infelizmente é dita como protagonista na primeira temporada, e depois ela tá sempre sendo arrastada pelo desejo dos outros, sabe? E aí fica indo pulando igual o pinball de um lado pro outro. Não, e acaba perdendo o protagonismo, né? Essa temporada, logicamente, a primeira ela tá bem na frente, assim, com o protagonista. A segunda, ela ainda tá com uma participação grande, aí a partir da terceira eu acho que ela perde totalmente, né? Os outros personagens, Joana principalmente, passa ali, o carro passa na frente. Já nessa temporada, né? Não, sim, essa é tipo uma passagem de bastão, sabe? Tipo, ela é sobreposta pelo trio Rafael, Joana e Fernando. Porque o plot deles é muito mais interessante, muito mais legal, aquele senso de urgência pra você interromper o processo, é bem legal, os episódios são bem legais, assim, essa temporada, como eu falei, ela tem muito cliffhanger, ele tem muito plot twist, tem muita coisa que eles colocam, e os capítulos são bem rápidos, né, com um certo nível de ação, um certo nível de acontecimentos, assim, que te mantém preso. E personagens novos, eu falei só do Silas, mas tem um dos principais, que vai ser recorrente durante todo o resto da série. 2 personagens, né, que vão ser recorrentes durante toda a série. A Marcela, que é por parte do Mar Alto, que é vindo pela Layla Garin, que é a chefe da divisão de segurança, é a chefe do Rafael, basicamente, né, que é a nova vilã, né, é a vilã que tá ali pra tomar, o objetivo dela é tomar o processo, né, ela quer ser a chefe do processo, ela é a chefe de segurança, mas quer ser a chefe do processo também, então tem toda a rivalidade dela e a parte dela com o Ezequiel, e bem, é um personagem que vai ser recorrente durante a série. Vocês gostam dela? Da Marcel? De modo geral eu gosto. Cara, ela incomoda, né? Ela faz o papel dela, tá ligado? Tipo, de ser a antagonista do cara e ter aquele pensamento de ser superior porque é do Mar Alto, sabe? Ela tem muito esse pensamento mesmo, totalmente, é o que ela vai... E tem o negócio da família também, né, dela, que é um dos plots da temporada. É na segunda temporada que fala, né, que ela é mãe do Marcos, né? É o encontro deles. É o encontro deles, né? Porque o Marco, ele volta nessa temporada, né? Depois dos acontecimentos do 4º episódio da primeira temporada, que a gente acha que ele morreu, ele acaba voltando nessa temporada. Ele volta como membro da milícia. Sim, ele volta como... Mas a prova pra ele entrar na milícia foi ótima. Foi a do... Como é que é? Eu nem lembro. É do...
Ele dá um choque nos caras, isso eu lembro. Primeiro tinha a questão que ele tinha que falar ele tinha que criar um paradoxo pra apresentar pro líder da milícia, ou seja, uma coisa que não pode ser verdade e mentira ao mesmo tempo, e depois teve a prova física onde ele precisava derrubar os caras da milícia, cara. Ah, sim, é verdade. E tem o reencontro dele com a Joana, e o encontro dele com a Joana, e posteriormente vai criar uma rivalidade, enfim, tem toda uma questão ali de aproximação do Marco com a Marcela, e a Marcela, essa personagem que não é só chefe da divisão, a parte do Maralto, mas tem essa relação com o Marco, que é um personagem também que volta nessa temporada. Logicamente, tava na primeira, né, mas enfim, a gente não esperava que ele fosse voltar. Pelo menos não contava que ele fosse voltar. Não tinha indícios, né, durante a série que ele fosse voltar, né, ele voltou. Tipo, colocaram ele lá. Sobreviveu, né? Colocaram ele lá. O que eu acho muito doido, porque na primeira temporada, um membro da ala hospitalar do processo diz que o Fernando tem chances de recuperar o movimento das pernas no Maralto, e já o Marco, ele é atendido pelo Maralto e perde as duas pernas. Eles não conseguiram dar um jeito no problema. Agora não sei se tem relação porque arrancaram, que deve ter arrancado de fato e não deu pra grudar. Eles falam que... Não, eles falam assim... Ele teve o quadril esmagado e um dos rins também. Foi isso. A medicina do Maralto, ela é muito seletiva, né? Então... E outra personagem, né, que tem nova nessa temporada é a Glória, né, vivida pela Cynthia Seneck, que é uma personagem que tem relação com o Fernando, né, é uma menina que foi criada com o Fernando ali no continente, é uma das melhores amigas dele e tem esse sonho absurdo de ir pro Maralto, né, ela acredita muito no processo. Ela pode receber o título de pior personagem do 3%? Olha, com certeza, pra mim, disparado. Pior em qual sentido? Construção? Eu acho de tudo, cara. Eu acho tudo. A construção, a história, o que ela faz durante as temporadas, tá ligado? Eu não gosto de nada, sabe? Ela é cirandeira, né? Ela não sabe pra onde vai, né? E personagem que vai e volta muito, assim, muito. O dela é muito, que o dela é muito mesmo. Me incomoda. Então, ela é apresentada como amiga do Fernando, que tá lá pra ele, que vai pro processo, e aí tem toda aquela coisa, mas aí a gente descobre também que a maior filha da putagem da vida do Fernando foi ela que fez com ele, e ele perdoa ela também. Aí cria toda essa coisa da gente sempre questionar o que ela tá fazendo, no caso. E depois a gente percebe que, na verdade, ela só faz as coisas pura e simplesmente em benefício próprio. A desculpa dela, pra ajudar os outros, é sempre em segundo plano. Sim, é verdade. E posteriormente isso vai ficando, cada temporada, cada episódio, cada acontecimento, isso vai se intensificando mais, aí vai te dando mais raiva dela, né? E não é aquela raiva de você tem de um vilão que o cara é ruim porque ele realmente te dá essa raiva porque ele é ruim pelas atitudes dele e tal, mas é porque realmente o personagem irrita pelas atitudes que ela tem, que são completamente desconexas, né, do que tá acontecendo ali. Diferente do André. O André, sim, é bicho ruim. Sim, o André, você pode não gostar dele, que é outro personagem novo dessa temporada, né, que era só citado, né, mas acaba participando, né, o André, que é o irmão da Michelle, que é vivido pelo Bruno Fagundes, e é um personagem que é ruim na sua essência, né, ele simplesmente é ruim e ele tem esse credo, né, ele acredita demais no merecimento de ir por Maralto, né, que o Maralto realmente é formado por pessoas que são especiais, são merecedoras, são diferentes e superiores a quem tá no continente. Ele é um vilão psicótico, né, cara, já indo pra loucura, sabe? Exatamente o que eu ia falar, porque ele se acha herdeiro do casal fundador, cara. Porque ele descobre toda a verdade por trás do Maralto e a pessoa que tá com ele resolve contar aquilo, a primeira decisão dele é justamente guardar aquela informação. Ele sabia o quão valiosa era aquela informação. Como dizem, né? Quem tem informação tem poder. Sim, totalmente. E bem, a gente basicamente falou da temporada, e no final da temporada vai ter toda a resolução, o problema do processo, o Fernando que basicamente quase se sacrifica pra poder impedir o processo e acaba não dando certo, né? Pelo menos no ato não dá certo, né? Depois tem um acordo com a Michelle, faz um acordo com o Maralto. Antes ela atrai o Rafael, né? Tem essa, mas ali é mais uma vez, cara, esse negócio me incomoda essa temporada, que todo mundo acredita demais na Michelle, tá na cara acredita que ela é mentirosa, tá na cara, você não precisa nem, tipo, eu tenho certeza que as pessoas sentiriam que ela estava mentindo, sabe? Mas eu acho que pior, pra mim o ponto mais baixo da temporada é o sacrifício entre aspas, do Ezequiel, que aí ele desce, vai lá atrás da Michelle, que tá monitorando ela, né, de longe, vai lá, encontra a Joana, encontra o Silas, aí tem a Michelle, aí eles estão conversando, aí eu sou um infiltrado da causa,
causa. Ah, cara. Já sabia. É pra morrer daquele jeito tão besta na mão da Marcela. Sim, eu acho que eu também não gosto da morte dele. Acho que a morte dele, assim, funcional pra história pode até ser, mas eu acho que dava pra ter feito alguma coisa mais impactante. Principalmente porque a temporada é muito boa, assim, como um todo, né? Então dava pra você ter feito alguma coisa que fosse mais marcante ali. Logicamente, não é uma coisa que me irrita tanto, puta, que merda, mas enfim, tá lá. Passa. Aconteça o que acontecer, você merece. Mas assim, em termos gerais, a segunda temporada, pra mim, é uma evolução muito grande da primeira. Realmente eles conseguiram, você gostando ou não de algumas coisas, eles conseguiram criar uma história que pode ser mais desenvolvida, e foi. E a gente chega numa terceira temporada. Mais uma temporada de 3%. E ela basicamente parte do início de que a Michelle fez um acordo com o Mar Alto lá no final da segunda temporada e criou a Concha, que é tipo um mini Mar Alto. É um lugar em que as pessoas vão poder recorrer caso não consigam participar caso não passem no processo, né, vão lá morar, vão ter os recursos do Mar Alto pelo acordo que a Michelle fez com o Mar Alto no final da segunda temporada. Assistindo você vai entender todo o acordo e tal, porque é uma história maior, né? Então, cara, e aí como eu falei que, como ele é basicamente um remake da primeira temporada, de novo, é essa coisa de você ter um lado que não tem nada e um outro que tem tudo, ainda que esse outro lado, a Concha, não seja tão implacável quanto o Mar Alto nessa questão, porque o lema da Concha é todo mundo é bem-vindo, né? Então é só a pessoa chegar. Mas aí começa uma série de incongruências que me incomodaram muito ao longo da temporada, que era um lugar tecnologicamente desenvolvido, mas que é pego de surpresa por uma tempestade de areia do nada, sendo que minutos antes é dito, não, nossos sistemas de monitoramento funcionam 24 horas por dia. Quase um comercial da Car System, e do nada a tempestade de areia pega eles assim, e aí qualquer ideia brilhante da Michelle, vou fazer meu processo. Que porra é essa? Isso cara, me incomodou um pouquinho. Eu não gosto da terceira temporada, eu detesto a Concha, cara. Pra mim, a Concha podia ser a primeira eliminada, cara. Eu não gosto também, cara, da terceira temporada. Assim, como eu falei, eu não acho uma temporada assim horrorosa. Fala, puta, não dá pra assistir. Melhor que a primeira, pelo menos, eu acho. Sim, exatamente. Eu acho que ela ainda é melhor que a primeira, assim, ou pelo menos o mesmo nível. Só que toda a parte do começo, ainda bem que a parte de processo, ela é rápida. Aí, posteriormente, a gente vai ter outro acontecimento. E tem a Joana. A Joana tá bem legal nessa temporada, né? Porque é aquela personagem que quer saber como funciona a Concha e tal. E, enfim, ela quer saber como funciona tal. Vai até lá, depois é expulsa. Enfim, tem todo um arco dela legal nessa temporada. Tem estabelecimento também de alguns personagens que ficaram mais como coadjuvantes na Anderson, e só antes de você falar, tem um baque pra quem tá assistindo a série, que é a saída do Fernando, né? Que é um dos principais personagens da série e simplesmente não está na terceira temporada, tipo, não tá. Eu tentei procurar pra ver por que o ator saiu, porque é muito estranha a saída do personagem. Ele foi fazer novela. Ele foi fazer novela? Ele recebeu um convite pra fazer novela, é simples assim? Simples entendi. assim. Porque realmente é muito estranho. Porque na segunda temporada ele domina, assim, ele é um dos personagens principais da segunda temporada. Um arco interessantíssimo, um personagem legal. E simplesmente não está na terceira temporada, né? Boa, não sabia não sabia por quê. Tipo, é claramente que o ator já não tinha mais contrato, porque não mostra, tipo, teoricamente, se fosse pra fazer o sacrifício, e o cara tivesse ainda um contrato, e se fazer uma cena do cara morrendo, né? Lá não, é um dublê qualquer, tá ligado? Que os caras é nítido, sabe? Pelo menos não foi a morte off-screen, né? Igual acontece muito por aí, de uma temporada pra outra, o personagem morreu e é isso. E não mostra, não fala, só morreu. Sim. Já era, você aceita. Bem, agora continua, você tava falando dos personagens. Então, e aí você falou do Fernando, com isso abre espaço para que outros personagens cresçam, como a Elisa, que veio, que fugiu do Mar Alto, fugiu junto do Rafael, e depois tem os desentendimentos deles. Você tem o desenvolvimento da Natália, que passa a ser a grande parceira da Joana dentro da causa. Você tem a volta do Marco como um dos líderes da Concha, o que pra mim mostra como a Michelle é perdida, porque você tem um cara que matou, o cara teve um dia de poder no processo e matou uma pessoa. Você vai dar poder pra ele de novo? Não, exatamente, não faz sentido, né? É muito, tipo, a Michelle, o coração dela não é tão bom assim, a gente percebeu já durante a temporada, não é muito coerente. A cabeça dela também não. A cabeça dela também não. E o Xavier, que é chato para caralho. Ele é chato pra caramba, velho. Ele é chato, mas é um chato que pra mim funciona, sabia? Eu não fico irritado com ele. Funciona, mas ele é chato. Não, ele é um cara chato. Eu ia ficar puto se eu fosse o papel dele é ser chato. Exatamente. Porque é o cara super otimista.
Não, porque a minha família... Eu sou um Toledo. Nenhum Toledo jamais passou um processo. Nós somos piadas. E eu vim aqui pra fazer diferente, porque eu não quero ser uma piada. E aí, início, ele tá há 10 minutos falando. E essa temporada, basicamente, ela tem esse processo que a Michelle... Teve uma tempestade de areia, né? Então, a concha é prejudicada. E, posteriormente, a gente vai saber que foi uma sabotagem lá do Maralto pra... Amando da Marcela. Da Marcela pra saber que a concha... Pra que a concha pedisse ajuda do Maralto e o Maralto conseguisse retomar o controle de lá, né? Então, basicamente, a temporada tem esse processo e a segunda parte essas pessoas que foram eliminadas nesse processo da concha se revoltando e partindo pro ataque contra a concha, né? Pra você retomar a concha de alguma forma e entregar ela pro Maralto, né? Liderados pelo Marco, que no começo ele é hesitante, ele não quer participar disso, mas depois acaba aceitando, e a Glória, principalmente a Glória, que é a temporada que realmente a gente fica puto com ela, né? Sim, bastante, cara. Eu acho que essa segunda parte, depois do processo, ela é mais legal. A primeira parte do processo é realmente mais chata. Sim, a segunda parte, a partir do... Depois que os caras invadem, que a Joana quer tentar entrar lá pra resolver, e eles descobrem que foi um golpe do Maralto e tal, eu achei legal também. Eu acho que dá um gás no final da temporada. E também tem uma coisa que eu acho interessante, que é a história do casal fundador e da filha deles lá, que a filha deles é a criadora da causa, a fundadora da causa, né? Porque por aquele objetivo deles de ser sempre os 3% merecedores e tal, eles criam aquela ideia lá de todo mundo ser esterilizado e quem já tem filho é mandado pro continente e a filha do casal fundador não passa. Eu acho legal essa história, assim, como eles fazem essa ligação, sabe? Sim, também acho bem legal, acho que funciona legal, é coerente com a história, faz sentido. É porque às vezes você pensar, quando as séries, principalmente série, quer juntar muito um personagem no outro com os acontecimentos, acaba embolando as coisas, né? Que no 3% eles acabam fazendo os links legais, né? Que funcionam e dá certo, você consegue compreender e entender aquilo. Um comentário aqui acerca da Glória. Porque ela vê que a concha foi sabotada pelo Maralto, mas aí depois quer fazer um processo pra invadir a concha, invade, toma controle da concha, cai no papinho do Maralto, e literalmente o Maralto chega lá, ela literalmente fala assim: entrem, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Então depois no final da temporada ela chega na Michelle: poxa, Michelle, desculpa, sabe? Aí o que você pensa, a Michelle? Vai mandar ela pro exílio, vai mandar ela pro raio que o parta, a Michelle. Ah, não, tá bom. Exatamente, isso é complicado. Caralho, né? velho. É difícil de entender, é difícil. 3% ele tem muito disso, de que primeiro Deus Ex Machina é o que mais tem 3%, né? Toda hora. Sim, dessa temporada me irrita. Toda hora eles estão andando, aí o negócio, a solução tá pertíssimo deles, a pessoa passa na frente, tá do lado, enfim. Tem bastante. Então, e o dessa temporada me irrita, porque até aquele ponto é dito que o Maralto tem essa tecnologia de comunicação à distância e tal. Nunca foi dito que eles têm uma tecnologia de controle mental. E aí o plot twist dessa temporada o sabotador da concha foi o Rafael, controlado pela Marcela. Aí ai, caralho, velho. Eles tinham mostrado que tinha aquele negócio que a Michelle participou na segunda temporada, né? Que é basicamente o Rafael. Mas não deu a entender que aquilo era um controle mental. Era tipo, pra mim, aquilo era um negócio que eles conseguiam buscar informação, né? É o que a Aline sofre no final da primeira temporada. Ela tem a memória apagada. Sim. É diferente. Ela não passa a ser controlada. Eles fizeram uma adaptação pra poder encaixar na história, né? Foi um Deus Ex Machina, assim, gigante. Era muito mais digno eles terem dito que alguém invadiu aquilo na calada da noite e fez aquilo, ou tinha algum infiltrado lá dentro. Aí poderia ser a Glória, poderia ser qualquer outro personagem. Sim. Mas você falar que é uma coisa de controle mental, putz, aí foi uma pisada de tomate feia. Foi pra você engolir mesmo. Eu acho também que foi pra você, mais uma vez, pra ferrar o Rafael mais uma vez, né? Falar, tipo, o Rafael de novo, Rafael, cara, mais uma vez você fazendo cagada. Mas aí já não funciona tanto como a primeira temporada, tá ligado? Porque você já confia no Rafael plenamente, tá ligado? Você sabe que não foi ele, sabe? Sim, principalmente por tudo que ele fez por tudo que ele fez, o risco que ele correu pra salvar o irmão dele ao longo dessa temporada. Essa temporada termina como mesmo? Esqueci. Termina com essa revelação do Rafael. Ah, é verdade. E aí eles, e aí a Michelle, eles tomando conta da concha de novo, expulsando o pessoal do Maralto. E assim, expulsam o pessoal do Maralto, eles tomam a concha de novo e prendem a Marcela. Mantêm a Marcela como refém. Aconteça o que acontecer, você merece.
E a partir da quarta temporada, a temporada final da série, eles vão negociar com o Maralto a devolver a Marcela, né, que era até então a chefe de segurança lá. Lembrando que o André nessa temporada é o subchefe dela, né, ele é alçado esse cargo e acaba assumindo depois que ela é sequestrada, né. Do nada também. Do nada. Assim, tipo, dá pra entender porque ele realmente é os segredos lá, é só por isso, né, porque durante o flashback dele, em nenhum momento você sabe que ele nunca participou de nada da segurança do Maralto, né. Falam que ele não era da segurança, ele era da parte da infraestrutura. Eles falam isso na segunda temporada, né. Tanto que ele descobriu o segredo porque ele trabalhava lá junto com o cara, né. Que ele achou uma área não mapeada sim, do Maralto, né. E a quarta temporada, a temporada final, parte desse ponto, né, em que eles vão negociar, de alguma forma, a devolução da Marcela e a sobrevivência da Concha. Eles vão negociar, mas eles têm o plano em mente, que é destruir o Maralto, né. Sim, exatamente. Acabam sendo convidados. Eu acho essa ideia legal desse plot inicial. Cara, achei legal. Deles serem convidados aí até o Maralto. Vai a Joana, o Rafael. Logicamente, a divisão das pessoas que vão é muito idiota, mas enfim, vai a Joana, a Natália, o Rafael, a Elisa e o Marco. Ficam a Michelle e a Glória, teoricamente, com a Michelle contando que a Glória era uma pessoa confiável, e o Xavier. E aí a gente descobre o que a Glória tá fazendo. Exatamente. Mas agora, em termos gerais, vocês gostam da quarta temporada, a temporada final da série? Mais que a terceira e menos que a segunda. Também, mesma coisa, cara. É a segunda melhor temporada, assim. Porque eu acho que ela tem um ritmo bom, sabe? Essa questão deles estarem lá no Maralto e vai acontecendo... vai falhando o plano deles, né? Apesar que o plano deles do começo já é bem ruim, na verdade. E vai acontecendo todas essas coisas e tem alguns capítulos que eu acho muito bom. O quarto capítulo eu acho maravilhoso, o final do quarto capítulo, que é quando o plano deles dá certo, que eles conseguem explodir o Maralto. Eu acho muito... Então, mas aí o problema... Eu acho muito... O problema é quando chega nesse capítulo. Até chegar nele, porque eles têm o plano A e o plano B. Você passa o episódio 2 e o 3 e a maior parte do quarto, aí dá aquele Deus Ex Machina do Rafael. Tem esse negócio aqui na minha perna que a gente esqueceu 3 episódios, sabe? Talvez resolva o problema. Falar, ai caralho, velho, de novo isso. Tem isso também. Não, isso é uma das coisas que tem no 3% pra caramba, né? Que é esse Deus Ex Machina. Nessa quarta temporada também tem um monte, sabe? Mas eu achei da hora a cena deles rachando o bico lá, que o plano deu certo. Isso eu achei muito bem feito, tá ligado? Sim, eu gostei. Não, legal. Eu gostei da execução do plano, eu gostei de como aquele submarino pegou todo mundo de surpresa lá no Maralto. E uma coisa só que incomodou nessa cena é que assim, a gente não vai ficar falando de efeitos e tal, porque não é uma série de altíssimo orçamento, então os efeitos são passáveis, assim, às vezes são bem ruins, na verdade, mas enfim, é o que tava pra fazer, né? Só que quando chega pra explodir o submarino lá, é engraçado que ninguém corre, velho. Eu fiquei pensando, que ninguém vai correr, velho. Vocês estão vendo que vai explodir esse negócio aí? Será que eles estão achando? O povo do Maralto é acomodado, é isso que você precisa entender. Nossa, mas nesse nível, não. Será? Claro, o Maralto é o paraíso. Eles achavam que era show de fogos, caralho. Caralho, velho. Mas a Marcela também chegou, nem pra ela chegar assim, vai explodir essa porra! Corre! Ela chega lá com aquela cara desesperada. Ela tentou, só que quando ela chegou o negócio explodiu na cara dela. Também tem essa, né? Mas bem, é uma percepção só, tipo, que eu faria, né? Mas tudo bem, vocês me convenceram que o pessoal do Maralto talvez eu fizesse isso, que eles são coxinhas demais. Eu acho... mas o que mais me incomodou foi a desilusão da Joana. Não por ela ter sido desiludida, foi por ela ter caído num papinho furado. Não, isso foi... ela viu a mulher a primeira vez, falou, nossa, será? Não, né? Isso me incomodou muito, velho, muito, porque totalmente quebra a personagem dela, né? Porque é uma personagem que não faria isso nem a pau. E não dá pra entender o porquê que ela fez dessa vez. Eu acho que ela sofreu do mesmo mal do Fernando, cara. Ela também levou uma chave de pulseta e ficou daquele jeito, cara. Mas pode ser também. Não sei, cara. Ela começa a se relacionar com a Natália, né? Mas me incomoda isso também. Puta que pariu, me incomoda mesmo. Eu acho legal a resolução da família Álvares, cara. Eu gostei muito do Ney Matogrosso, cara. Também porque ele tá na fase lobisomem, não dá medo pra ninguém. A música dos Trapalhões. Não, sim, essa parte eu acho legal. Por isso que eu acho... Quer dizer, ele tá na fase homem, desculpa. Por isso que eu gosto do Marco lobisomem. nessa... Gosto, assim, do Marco. Já que ele voltou, nessa temporada eu acho que ele funciona melhor que na terceira. Porque tem a resolução da família dele. A parte da família dele, resolução da família dele, eu acho que funciona muito bem.
o capítulo que ele vai encontrar o personagem do Ney Matogrosso lá, é a mãe, e eles estão naquele jantar lá, eu acho essa cena muito legal, velho. E tem toda relação com a família que sempre passa no processo, que ali é a destruição do processo do Maralto, de tudo, né? De tudo que representa ali aquela família que sempre passou no processo e tem credibilidade ali dentro, né? E também é bom que estabelece por que a Marcela é daquele jeito. Porque a Marcela é apresentada pra gente como uma pessoa que acreditava no processo, que acreditava que o Maralto poderia ser usado pra trazer benefício até pro continente, e ela é corrompida pelos pensamentos do pai dela. Que o pai dela que é estabelecido como um tremendo de um filho da puta, sabe? É o cara que se tivesse a chance, ele daria o golpe no casal fundador, se ele fosse da mesma época. Sim. E paralelamente ao que tá acontecendo no Maralto, obviamente, eles, como a gente comentou lá, no metade da temporada, eles conseguem destruir lá a tecnologia, né, do Maralto, né, a energia e tal, e acabam também gerando um problema na usina, né, e cria radiação, então realmente eles destroem com o ambiente, não vai ser mais possível ficar lá. E paralelamente a isso, a gente tem a Michelle e o Xavier bolando outro plano, né, o Xavier vai pra mais um processo, que dessa vez é comandado pelo André. Então a gente tem mais um processo acontecendo nessa temporada, pra no final a gente ter a junção das duas coisas, né, e vocês gostam desse final de temporada, que vai ter muito do processo e vai ser decidido também em provas e enfim. Não, a parte do processo, que no final tem aquela questão que os habitantes do Maralto voltam pro continente, né, e o André tá lá, fechou tudo, não deixa as pessoas entrarem de volta no continente, também não deixa ninguém entrar dentro do prédio do processo, né, e tem toda aquela parte do Xavier junto com o pessoal da Concha que foi pro Maralto, que foi pego, que voltam como prisioneiros, né. Só um negócio, tudo isso geraria uma temporada inteira a mais, né, se eles quisessem. Sim, também. Mas se quisessem, não, se a Netflix quisesse, né, eles queriam, com certeza. Mas assim, as partes mais interessantes, pra mim, é a resolução da Michelle com o André, que apesar da Michelle ser ruim pra cara de mira, pelo amor... Não, ela não é ruim de mira, ela não atirou, eu acho que ela não atirou pra matar. Ela destruiu tudo, tá ligado? No final é muito claro que ela, tipo, ela falou, mano, eu ganhei aqui o que eu queria, sabe? Eu destruí o Maralto, que era o que eu tava em mente, e já era, sabe? Mas o que eu gostei mais do André ter matado ela depois. Aquilo, de certa forma, foi inesperado também. Foi sim. Mas eu acho que a cena mais tensa da temporada não é nem a morte da Michelle na mão do próprio irmão. É aquela prova final onde os 4 candidatos precisavam apertar o botão, cara. Porque ela é uma réplica de uma prova que o Xavier já tinha feito. E aí entra outro Deus Ex Machina que ele sabia o que estava acontecendo. Não, aí tem a redenção da glória, né? Tem isso, né? Então, o que me leva a um problema sério. Eu falar assim, cara, só a Ariel pra gostar da glória, porque não dava. E vamos ser sinceros, na trocação, o Xavier levava os outros 3 candidatos, hein, mano? Levava, cara. Levava na trocação, com certeza. Se ele fosse pra... Eu fiquei pensando, falando, mano, o Xavier vai sair na porrada, velho, não é possível. E obviamente, quando ele apertou, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, porque não tinha sentido nenhum ele matar dos companheiros dele, porque não era a característica do personagem ter feito isso. Logicamente, é uma coisa que na série não é muito levado a sério, né, em muitos momentos, mas realmente pra ele seria uma quebra muito grande se isso fosse fato, né. E também pela prova que ele teve antes, que ele sabia o quanto cada pessoa aguentava de uma descarga elétrica, sabe? Sim. Mas eu gostei da cena da descarga elétrica, tanto da prova dele quanto dessa outra prova, que elas são bem limpinhas, parece aquela descarga elétrica do Chapolin, sabe? Eles só ficam se tremendo, eles não têm descontrole intestinal. É uma descarga elétrica. Não começam a babar. Do Maralto é tudo assim, muito higienizado, sabe? É diferente. É por causa da voltagem, enfim. Mas enfim. Tem essa prova, depois posteriormente tem a outra prova no continente, né? Que é a prova que o casal fundador criou pra, na época do conflito que teve lá, muitos anos atrás, resolver o problema. Antes da criação da divisão de segurança, na verdade, né? Com o surgimento da causa, então isso vai se refletir agora pra eles resolverem o problema. Pra saber como ia ficar a situação agora que no continente tinha os habitantes do continente, tinha a população do Maralto, tinha o pessoal da igreja que tava defendendo os maraltenses, como eles chamam, né? O último capítulo é legal pra mostrar aí essa questão da briga entre essas facções diferentes, né, cara? E essa prova final, que é legal, tem um clima legal lá durante a cena, mas
o final em si, né, que ele é muito esperançoso, é um final pra cima tal, mas que pra mim não é condizente com o clima que tava construído, sabe? Vocês sentiram falta de mostrar o que aconteceu, ou o final é aquele subentendido é o suficiente pra você entender que alguma esperança vai ter ali, que alguma coisa boa vai sair dali? É o que eu entendi. Eu entendi dessa maneira, que tipo, eles estavam cansados de serem rivais, tá ligado? E foram dar uma chance pra essa sociedade conjunta, sabe? E, tanto que mesmo no nível onde eles estavam dispostos a se matar, eles decidiram parar com isso, tá ligado? Foi pelo menos o que eu entendi, assim. Uhum. Não, foi o que eu entendi também. E uma coisa, eu tava meio assim porque eu, pensando muito na questão do André em si, sabe? Que ele é um cara que, tipo, ele só pensava em ser o chefe, ser o cara, ele era o superior, e no final eu achei bem legal que ele vai lá e se mata querendo voltar pro Maralto, sabe? Isso eu achei um final bem legal, bem construído pro personagem, né? O arco dele faz todo sentido, desde que ele apareceu. O problema do arco dele é só a Michelle que acreditava nele, mas pra ele, no arco dele, ele é totalmente condizente com que desde o começo, com essa obsessão e essa paranoia de ser um merecedor e ser um cara que tem relação direta com os fundadores e quer estar no Maralto de qualquer jeito, né? Que não desiste dessa ideia. Ele é muito orgulhoso, ele prefere a morte do que aceitar a derrota. Sim, total. Mas esse final, eu não acho que ele contraria o que foi dito ao longo dessa 4ª temporada. Eu só acho que ele acabou sendo muito abrupto, sabe? Foi muito rápido. Eles estavam num conflito armado de pé de guerra e daqui a pouco chega a Joana do nada. Não, pera. Aí começa toda aquela coisa assim. O papinho é comprado muito fácil. Também eu entendo, porque já tinha a cota do roteiro pra terminar e etc. Eu acho que essa questão do conflito, dessa guerra fria entre as 3 partes, ela deveria ter sido um pouquinho melhor trabalhada. Ficou muito rápido, sabe? Parece que tudo aconteceu tudo no mesmo dia. Porque precisava de uma temporada a mais pra fazer isso, né? Eu tava falando pra ela. Eu acho que um episódio a mais dava, sabia? Um episódio. Porque aí você mostra um episódio dessa tensão crescendo, e aí você mostra o que vai acontecer pra que isso se dissolva. Mas como tinha só aquele episódio, então foi tudo muito condensado, apressado. Mas sim, o que pra mim não prejudica muito o que foi contado nessa temporada. Sim, também acho. E eu acho que, assim, o saldo final é totalmente positivo, né? Da série como um todo, também também acho. Agora, só uma coisa, eu não sei se era só eu, mas vocês repararam que o Rafael, o Rodolfo Valente, o ator, da temporada anterior pra essa, ele não parece que perdeu peso, tava mais magro? Porque ele tava com um cabeção. Eu também, achei estranho. Parecia que ele tava doente. Eu achei estranho também. Eu vi e falei, caramba, esse ator tá doente, cara? Não reparei, pra falar a verdade. Nossa, ele tava muito esquisito. Principalmente em comparação com a 2ª temporada, onde ele trabalhava na área de segurança lá e tal. Será que é comida mesmo? É porque eu acredito que na vida real esse cara deve ter 1,5 m, né? Ele parece um anão, né? Não, ele é pequeno mesmo. Mas bem, eu sinceramente não reparei nisso, mas se esses dois repararam, então deve ser fato, né? Eu falo assim, a cabeça ela tá desproporcional ao resto do corpo, sabe? Ou pode ser do próprio o estudo do personagem, tá ligado? Porque na 2ª temporada ele tava no Maralto, depois ele não tava comendo nada. Faz sentido. Então. Eu acho que ele entrou na onda Jared Leto de atuação, né? Vou ficar 6 meses sem comer pra fazer essa temporada. Não, mas se você pegar fotos dele na série, você percebe a diferença dele da 2ª, da 3ª pra 4ª temporada. Bem, mas enfim, eu não achei informações sobre. Também, eu nem tinha reparado muito pra falar a verdade. Mas como eu falei, o saldo positivo é o que a gente tem no final da série. Eu acho que assim, obviamente, a questão de abrir portas, de 3% abriu muitas portas, porque saíram muitas séries originais nacionais na Netflix posteriormente, né? De sucesso ou não, mas ano passado, em 2020, a gente teve algum sucesso. Eu acho que o principal foi aquele Bom Dia Verônica, que foi uma série que foi muito comentada, principalmente nas redes sociais, pelo menos eu vi muita gente comentando, que assistiu, que ela tava nos tops 10 lá da Netflix, mas várias séries estão saindo, né, de produções nacionais. E assim, 3% foi a 2ª produção da América Latina original da Netflix, e também abriu as portas não, mas foi uma das pioneiras em produções originais de língua não inglesa, né? Isso que eu ia falar, né? Tipo, ela não foi só importante para os produtos nacionais do Brasil, né? Foi importante para diversos países também, porque, queira ou não, foi um investimento da Netflix, foi um dos primeiros de um país fora dos Estados Unidos, né? Do Estados Unidos, Inglaterra, sabe? Então, tipo, é muito importante. E pro Brasil, principalmente, essa questão de investir
investir em outros tipos de conteúdo fora da comédia e do novelesco, sabe? E criar um produto de ficção distópica, tá ligado? Foi muito importante, realmente. Foi, e também da questão da língua, se lembrar, o Dark é de 2017. E Dark, La Casa de Papel, cara. La Casa de Papel, que é um fenômeno. Mas o La Casa de Papel é uma série que não era, que já estava sendo feita, mas tá certo. Netflix depois abraçou, né? E fez novas temporadas. É que o Dark foi a série do zero, que se não for a melhor, é uma das melhores séries da Netflix, assim, originais, e uma das mais vistas, com certeza. Não, só comentar que também esse investimento num tipo de produção que não é comum é uma quebra na questão cultural nacional, porque no Brasil, muito por conta, voltando lá na colonização, tem essa herança portuguesa de você não ter histórias fantasiosas e ficcionais. Enquanto a literatura da Europa medieval era reis, rainhas, dragões, reinos mágicos, mundos alternativos, etc., a literatura portuguesa sempre foi essa coisa do drama pessoal, da história do romance de cavalaria, sabe? Então, a gente tem essa coisa da falta de imaginação, e é muito bom quando você vê que um produto nacional que sai do estigma do drama nacional, que é a coisa da novela, e parte para um tipo de produção que estimula você a pensar coisas fora do seu dia a dia normal. E uma coisa também interessante, só pra gente poder fechar, e uma coisa que atraiu muitos atores também ir atrás da Netflix, ou aceitar os contratos e fazer a série da Netflix, é trabalhar nessas coisas diferentes, nas entrevistas dos atores, que nos junkets com a da Netflix, na Comic Con da vida, CCXP, dá pra ver como eles são animados em contar essas histórias que são totalmente diferentes do que eles estão acostumados a gravar, né? Então é bem legal você ver a entrevista dos atores também pra comentar da série, dos criadores, vale a pena você buscar. Mas é isso, né? Sim. Vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Quem quer começar? Bom, eu não tenho muita o que indicar, mas eu tava pensando aqui, eu vou indicar um board game que é o sucesso do churrasco, cara. Qualquer churrasco que você for, você... Eu já sei qual que é. Você vai se divertir, que é o Doble da Galápagos, cara. É um jogo muito simples, cara, de cartas, né, onde todas as cartas são diversos símbolos, né, e só um símbolo é igual com a outra carta, né? Então dá pra criar diversos jogos. E, cara, se você tá cansado de jogar truco no churrasco, apesar que agora não tá tendo muito churrasco, né? Mas com a sua família, assim, né? Se você é consciente... Você é uma pessoa racional. Não deveria, né? Mas com a sua família, assim, cara, dá pra substituir o truco por esse jogo que é extremamente divertido, cara. Eu lembrei de um outro jogo, cara, que eu nunca vi ninguém jogar. É um jogo chamado Patuscada, que é um jogo ácido para as pessoas corrosivas. O jogo basicamente diz o seguinte: seria como se fosse um jogo de cartas, e o intuito do jogo é tornar a vida da pessoa mais cretina possível, porque ele tem cartas como adoro começar meu dia com, e aí você tem que falar uma coisa que não pode ser mimimi, que é uma coisa que tem que incomodar o outro. Ele pergunta assim: a sua irmã é gostosa, você concorda ou não, sabe? É um jogo que provoca a intriga entre as pessoas, mas não é a minha dica de hoje. A minha dica de hoje é uma produção nacional, também baseada numa ficção distópica, que se chama Redenção. É um filme de 2016, dirigido e roteirizado pelo Marcel Kunzler, e o filme é uma ficção centrada numa comunidade que vive no Parque da Redenção, em Porto Alegre, após um apocalipse que aconteceu no país. Não é dito que apocalipse que é, e aí essa rotina do dia a dia dos moradores, ela é quebrada com a chegada de uma pessoa de fora, um desconhecido, e essa rotina muda, e aí um determinado grupo passa a fazer uma investigação para ver qual que é a desse personagem e que perigos que ele pode trazer pro dia a dia deles. É um filme relativamente curto, tem pouco mais de 1h10, e infelizmente, como a maior parte das produções nacionais que não são comédias, elas passam batidas. Eu não conhecia. Bem, eu acho que eu não consegui assistir tanta coisa. Eu vou continuar comentando os álbuns que eu mais escutei em 2020. Eu acho que tá valendo ainda. Um dos meus álbuns favoritos do ano foi o novo álbum do Trivium. Eu já cheguei a falar do novo CD do Trivium em algum bloco final? Acho que não. Acho que ninguém. Trivium é uma banda de heavy metal, né? Heavy metal
norte-americana, e lançou um álbum em abril de 2020 chamado What the Dead Man Say, que é o 9º álbum de estúdio da banda. E eu achei um descasso, eu gostei bastante. Eles acharam um caminho, pra quem conhece a banda, né, desde do álbum anterior de 2017, o The Sin and Sentence, ele é basicamente a mesma vertente, então eles acharam um caminho pra seguir, e eu tô gostando bastante. É um álbum muito bom, vale a pena pra quem já conhece. Quem conhece a banda, né, já deve ter escutado o CD. Pra quem não conhece, vale a pena dar uma chance pra What the Dead Man Say do Trivium. Acho que é isso, né? Sim. Ouvinte, muito obrigado por escutar até aqui. Se você gostou do podcast, se você não gostou do podcast, mas você conversa com a gente vai querer saber a sua opinião. Manda e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Converse com a gente nas nossas redes sociais. Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. E pra você escutar os podcasts, obviamente, entra no site sofaverso.com.br. Lá tem todos os episódios. Semanalmente tem episódio novo pra você. E também você encontra a gente no seu agregador favorito de podcast, né? Seja ele o Google Podcasts, o Deezer, o Spotify, iTunes. Você encontra a gente onde você quiser encontrar. É só digitar Sofaverso e escutar os episódios. Muito obrigado por estar aqui. Valeu. Falou. Se cuida.